Se Jesus nos libertou, livres estamos. A liberdade e os direitos de Paulo, do apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em 1 Coríntios 9, de 1 até o versículo 27, E é interessante que ele diz: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? E ele vai descrevendo, ele inclusive diz no versículo 9 aqui: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça no esperança de receber a parte que lhe é devida. E aqui ele vai citando outras conclusões, pertinentes a ele fazer a obra, e que ele fosse, que ele recebesse, pelo trabalho ali, ou seja, que ele se mantivesse desse trabalho. E alguns questionavam. E você vê que hoje as pessoas acabam exagerando até no quesito recompensa, por levar. Por isso que lá em Mateus, Jesus diz, que naquele dia alguns chegarão e dirão, que fizeram no nome dele, e ele vai falar, afasta de mim, maldito, porque não vos conheço, tive de comer, tive fome, não me deste de comer, tive frio, não me deste de vestir, tive preso, e não me visitaste. Então, mostrando ali, que essas pessoas, elas às vezes elas não tiveram um discernimento devido, porque não é o que você faz, como você faz e por que você faz, Então, se você faz, por exemplo, por medo de ser penalizado, de ir para um possível, inferno, que se você for olhar nas traduções, o Seol, e algumas traduções que você vê do hebraico, tanto no grego, não acho uma palavra assim exatamente como descrevem, ou seja, preferem descrever muito o medo. E na verdade, como ele diz, o reino dos céus está dentro de nós. Então a ideia é de que o homem encontre, Jesus para equilibrar esse mal, porque na verdade, como a vida, essas oscilações é que mantém a gente. Então, se fosse só retilíneo, você estava morto, Então, nós temos o mal que nós colocamos para dentro de nós, e só Jesus é o bem, que vai equilibrar isso aí. E aqui ele fala em relação a os questionamentos, quanto a ele fazer jus, dos ganhos por levar o evangelho. E é interessante, Ainda diz aqui no 13: não sabeis vós que o que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? E aí ele fala que eu, porém, no 15, não me tenho servido de nenhum dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então ele fala que ele não faz disso, a fim de ganhar algo,
mas se eu fizesse, não estaria errado, né? E ele ainda fala que debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem, né, fora do regime da lei, ele tanto fala aos que vivem debaixo da lei, que eram os judeus naquela época, né, como os gentios também que não viviam. E ele ainda fala aqui, né, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos, o modo salvar alguns. Tudo faz por causa do Evangelho. Todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, né? Ele faz uma analogia aqui aos atletas que vão atrás de um prêmio, né? E nós também, porém, de um prêmio que é incorruptível, né? Que não é um prêmio material igual desse mundo. E no final ele termina dizendo, né? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tenha pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então você vê que Paulo era uma pessoa muito voltada, né, para as coisas do Senhor, e ele fazia com maestria. E aqui no 10, né, nós temos o exemplo, né, da história de Israel, e é interessante Israel porque ele foi um povo escolhido, mas ele fala, né, Jesus fala que foi rejeitado pelos próprios seus, né? Ele veio para os judeus, porém eles não aceitaram. E muitos dos gentios, que na época eram os gregos, né, vieram a ter um entendimento. E aí depois alguns ficaram questionando por eles não serem circuncisos, né? E aqui deixa claro, né, que a circuncisão é um ato muito maior do que as pessoas acham, né? Então as pessoas se apegam muito ao simbolismo, igual no caso do batismo, da ceia. Tudo aquilo ali representa algo, mas não é aquilo em si, não é aquilo que você come, né, ou deixa de comer, igual no caso de coisas consagradas ao ídolo, se você não tem consciência, né, ou tem consciência, mas não quer criar uma situação. Isso não vai te fazer mal. O que vai te fazer mal às vezes é mais o que vai sair, né, da sua boca. E aqui ele diz no 1 Coríntios 10, né, começando aqui: ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos sobre nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos, olha para você ver que interessante, batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Inclusive tem algumas teologias, alguns historiadores que acreditam, né, pensam, né, no seguinte: quando o mal, né, de onde que vem? Satanás está ali, ele era um anjo de luz, e de onde que vem essa maldade dele querer ser mais, dele se rebelar? Então, acredita-se, né, que isso aí já é uma parte teórica que não tem nas escrituras, mas você pode deduzir, né, e isso também não vai fazer diferença nenhuma, porque aqui nós pregamos o evangelho, né, do amor, né, e do evangelho de um manual, né, de um pai, que eu sempre falo, né, que cuida do filho, que quer o melhor para o filho. Mas eu acho interessante que esse fruto, né, proibido, essa ideia, né, do conhecimento entre o bem e o mal, ele estava ali, e era como se ele tivesse comido desse fruto e dado para uma parte dos anjos, convencido eles a comer também. E depois ele acaba, né, pegando a mulher, que é como se fosse o suporte do homem. Talvez se chegasse no homem, o homem ia falar: não, sai com isso para lá, foi me falado que não é para comer disso. Mas ele vai na mulher, que é esse suporte, né, espiritual, porque o homem é mais racional,
e ele vai lá e lubridia, né? Ele cria uma situação para levá-la, né, a querer esse poder do bem e do mal, como eles e os anjos também acredito que experimentaram para se rebelar, né? Isso, claro, a nível de uma ideia, né? Uma teoria, porque esse mal, ele estava ali, ele adorava, ele era um anjo de luz, e de repente ele se rebela. E aí esse fruto é oferecido e o homem também come. Então, é interessante a gente entender essas coisas, porque Israel viu todas essas maravilhas e tudo, e num momento ele se ensoberbeceu também. Acharam que era escolhido por ser mais bonitinho e tal, e foi parar lá na Babilônia. Eu sempre falo isso, né? Por quê? Porque nós corremos esse medo, nós corremos esse risco, né? Nós humanos. E aqui é interessante que ele fala, né? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então o batismo aqui, olha para você ver, daquele pessoal bem antes de Jesus, bem antes de João Batista, né? E ele já usa essa analogia. Você vê que o batismo, ele tem muito mais a ver, né, com essa questão de você aceitar Cristo e morrer ali como um velho homem, né, e saber que hoje você não, né, você não é mais escravo, né, através de Cristo, que te proporciona você não ser mais escravo do pecado. E ele diz aqui ainda: entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados nos desertos. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E praticando a imoralidade, e fizeram e caíram num só dia 23 mil. E é interessante que, às vezes eu ficava pensando, né, por que um Deus tão poderoso, tão criador disso tudo aí, né, precisa de adoração, né, pede uma adoração de nós. E eu ouvi de um pastor, né, uma sabedoria muito interessante, esqueci agora o nome, que quanto mais nós adoramos a Ele, nós passamos a ser parecidos com Ele. E isso não é bom para Ele, é bom para nós. Então, se você adora o dinheiro, se você adora a beleza, as coisas desse mundo, né, você fica muito parecido com essas coisas. E essas coisas que vão se corrompendo, né, e que vai fazendo com que o mundo chegue num patamar muito sombrio. Agora, se você adora a Cristo, se você adora a Deus, cada dia mais você vai ficar parecido com Deus. E isso é muito, né, interessante, muito melhor, né? Só que às vezes nós nos perdemos dentro de nós mesmos. E aqui ele ainda diz, né, não murmureis no 10:10, não murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Né? Então, muitas coisas são mistérios para nós. E quando nós desobedecemos lá no Éden, na pessoa de Adão, né, criamos uma desarmonia, um desequilíbrio, né, na genética humana. E por isso, todas essas coisas, né, que nós vemos hoje. O mundo, né, todo totalmente desequilibrado, uns têm muito, outros não têm nada, né, e uma justiça, mas não divina, né, uma justiça do mundo. E aqui ele ainda diz no 3, né, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. E ele fala aqui, né, quando o cristão deve fugir da idolatria, né? Portanto, meus amados, fugir da idolatria, né? E essa coisa de amar, de adorar, né, as coisas desse mundo. Então, adorar a Deus, né? E toda a sua justiça, porque aí você vai ficar parecido com Ele, e isso vai ser muito bom para você viver uma vida de paz, né? De retidão. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui já acerca do cristão fugir da idolatria, né? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participaram do único pão. Considerai, ó, Israel segundo a carne, não é certo que eles se alimentam do sacrifício, são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo
é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum lugar? Antes digo que coisas que eles sacrificam né, a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio, e nem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então é muito interessante, né, nós entendermos isso aqui, né? Se você não tem consciência de que nada está consagrado, tal, a ídolos, né, ali, pode comer. Ele que criou todas as coisas. Então você pode ficar tranquilo. Mas se você tem consciência, né, porque a questão é o ídolo, é tudo que você coloca no lugar de Deus. Até um filho, até um fã, um artista, né? Qualquer coisa que você coloca no lugar dele. E as coisas desse mundo, né? Você vê que hoje o homem ele se tornou, né, corruptível por causa dessas coisas. E aqui ainda fala sobre o limite da liberdade cristã, né? Ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. É aquela questão, né? Sentar na mesa com o pai. Então, você é filho, mas se você estiver cometendo coisas, né, que te tornem impuro, você não vai ceiar com o pai. Você não vai ter essa intimidade, né, como poderia. E essa, para mim, é a grande diferença, é a grande limitação, né, de nós termos acesso. E aqui ele ainda diz ainda, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar-te por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-te por motivo de consciência, porém se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolos, aí não comais, por causa daqueles que vos advertiu por causa da consciência, né? Então a questão é muito da consciência. Você vê que lá atrás ele diz, né, bem-aventurado aquele que não é condenado naquilo que acredita. Então é a fé, né? Então quando você vamos dizer assim, você não tem a consciência dos fatos, qual o problema? Ele criou todas as coisas, tudo é para ele, né? E aqui ele diz, não vos torneis causas de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E continuando no 11, né, finalizando esse estudo aqui, Coríntios, de 1 Coríntios, né, diz sobre o véu, e é muito interessante, e seu uso na igreja de Corinto. Então você vê que com muitas coisas ali, ele fala muito da cultura ali do povo de Corinto. E o pessoal pega isso aqui e leva como uma forma, né, de colocar cabresto nas pessoas, de criar doutrinas. E tem que tomar muito cuidado, tem muita coisa do Antigo Testamento também que eles pegam, né, mesmo tendo essa nova aliança, e não que anula o Evangelho Antigo, as leis, mas que Jesus vem justamente para racionalizar isso aí, para dizer, olha, isso aqui é o Evangelho das Boas Novas, é para que você se dá bem, tanto no Antigo como no Novo, é um Deus zeloso, cuidando, né, dos filhos, e não para te doutrinar, para criar uma ideia do medo, né? Então aqui ele fala sobre o véu, por exemplo, de fato, eu vos louvo, porque nem tudo vos lembrais de mim, retendes as tradições, assim como vos lá entreguei. Quero, entretanto, que saiba ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher que profetiza, né, e faz isso sem o véu, desonra a própria cabeça. Então, portanto, se a mulher não usa véu, né, neste caso, rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar, raspe-lhe, raspa-se, cumpra-lhe usar o véu, né? Se é vergonhoso tosquiar ou raspar, né? Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, né? Por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade.
No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então você vê que é uma perspicácia, uma percepção muito de Paulo. Tá? Aqui ele não diz, e o Senhor diz, o Senhor... É uma coisa muito dele. Isso aqui, se você for olhar o contexto histórico, né, naquele momento ali histórico, tinha muitas coisas que prostitutas, por exemplo, né, usavam, e ele não queria que as pessoas que estivessem ali, né, como cristãs, não fosse usado, né, como motivo, né, para que algum apontasse, né, olha, peraí, por que aquela mulher ali, né, ela vai ali no templo e tal, e ela está usando esse tipo de vestimenta, esse tipo de conduta. Então a gente vê que é muito em prol disso, né? Porque hoje não, você vê que não faz sentido. Imagina na igreja hoje, você não vê praticamente ninguém, nem na católica, nem na evangélica, nem outras, né? Mulher usando véu, é muito difícil de você ver isso. Mas aqui ele faz isso, né? Ele fala ainda no 14, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que tratando-se de mulher, para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costumes, nem a igreja de Deus. Então, você vê que é um costume aqui, é uma coisa cultural, né? Ali de Corinto, e ficava muito essa ideia, né, das pessoas ali no normal ali ficarem muito parecido com os que estavam também nos templos, né? E agora ele faz uma instrução quanto à celebração da ceia, né? Ele começa aqui dizendo, ainda no 11, 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informando a haver divisões entre vós quanto vos reúne na igreja. Né? E aqui é uma ideia de unificar. Inclusive ele fala aqui, não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm, que vos direi, né? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. O pessoal ia para a ceia, né? E comia muito, e bebia, e ficava até bêbado, né? Pelo que é relatado aqui, né? E aí ele fala no 24, e tendo dado graça, o partiu, né? E disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. A nova aliança, né? Jesus fez. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pois isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem, né, a si mesmo, não o outro que vai examinar, é ele que vai examinar, né, e coma do pão e beba o cálice. Porque quem come e bebe sem discernimento do corpo, né, come e bebe juízo para si. Então é interessante, né, finalizando aqui, que ele traz, Paulo, né, várias admoestações em Coríntios, né, 1 Coríntios, e acerca dessa cultura ali daquele povo, né, e as pessoas às vezes dos templos têm uma cultura muito parecida quanto ao uso, né, que as mulheres faziam, ao tipo de tratar, né, o corpo. E isso é muito de Paulo ali, naquela cultura, naquela visão que ele estava tendo ali. E as pessoas às vezes pegam isso e doutrinam, né, as igrejas hoje e tal. Então tem que tomar um certo cuidado, porque sempre tem que ter a ideia do amor de Cristo, o juízo dele virá no fim, né, para todos. E como eu já mostrei aqui, desde do beberrão, o ladrão, o adúltero, o efeminado, tudo que diz aqui também diz sobre os maldicentes, os fofoqueiros. Então, não existe ser humano bom e não existe ser humano perfeito. Nós tentamos atingir o alvo, mas ninguém atinge. Então, por que você vai apontar o dedo para o irmão? Às vezes o pecado dele é a consequência
vai ser diferente do seu, mas é tudo pecado. Então Deus virá como juiz. Hoje nós temos que levar o amor de Cristo e o evangelho da graça de Deus. E aí tem a cultura ali, como Paulo falava aos Coríntios, né, aos Coríntios, e tem todas as admoestações que eles fazem, que nós vemos estudando aqui, né? Mas é a ideia disso, né? De Cristo admoestando, né, o ser humano para que ele se dê bem, para que ele tenha paz, para que ele viva, né, com a sua família, né, em paz, entendeu? E que hoje nós temos o Espírito Santo para nos dar essas, né, incomodações, para nos admoestar, né? E aí nós vamos sentindo a intuição, né? Se você for até pegar no grego, né, você vê que é uma coisa que sugere, né, uma coisa divina, né? Então todo ser humano ele tem ali, tem sonhos, por exemplo, que você tem que são sonhos só até na psicanálise que eu estudo, que é resetando a mente, né? Mas tem aqueles sonhos que são muito contundentes, são muito real. Às vezes você não pensou, você nem sentiu nada daquilo ali e vem. Aí, às vezes, vale a sua intuição de Deus, às vezes está te avisando, do Espírito, né? Está te incomodando ali para aquilo ali. Então, cada um faz juízo de si, não precisa de ninguém fazer juízo de ninguém. Você tem o discernimento do que é certo, do que é errado. E termino, né, falando o que eu já li anteriormente, né? Paulo dizendo: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que faz. Né? Então, cada um examinar e usar a sua, né, intuição e a luz da palavra e o Espírito Santo que vai moldá-lo. E não é um líder religioso, ninguém tem qualificação e capacidade e autoridade para isso. Talvez tenha os líderes que são levantados para levar o evangelho do amor e da graça. O que vai convencer o homem do pecado é a luz da palavra e o Espírito Santo. Amém?